Oi, sexto ano, vamos para o vídeo 14 de língua portuguesa. No seu livro didático, na seção Mais da Língua, você encontra esse assunto. Escrever não é o mesmo que falar. Então, nesta aula, nós vamos trabalhar língua falada e língua escrita. Professora Crislândia, aqui com vocês. Em aulas passadas, nós trabalhamos sobre a língua. Então, a língua é um código verbal composto de regras comuns. Regras comuns a quem? Aos falantes de uma comunidade. Como, por exemplo, aqui no Brasil, nosso código verbal é a língua portuguesa. Nos Estados Unidos, o código verbal é a língua inglesa. Nós, falantes do português, seguimos regras determinadas pela língua portuguesa para que possamos nos comunicar. Desta forma, nós podemos dizer: a família de Jorge não é humilde, mas não podemos dizer de Jorge é a não humilde família. É uma frase tão desorganizada que até para ler é complicado. Por quê? Porque ela não está sistematizada. Ela não está de acordo com o nosso código verbal. Nós compreendemos quando dizemos que a família de Jorge não é humilde, o que não acontece na frase 2. As modalidades da língua. A língua, ela possui a representação fônica, que é o som da nossa voz. É a língua falada. A segunda modalidade é a representação gráfica, que por meio da escrita, nós utilizamos a língua escrita, certo? É interessante ressaltar aqui, cada aluno, que a língua falada, ela é diferente da língua escrita. Então, não confundam, não achem que são a mesma coisa. São diferentes, tá? Então, vamos falar aqui as características da língua falada. Ela é espontânea, ela é natural. Nós aprendemos a falar lá na nossa infância, com as pessoas de nossa casa, familiares, com os vizinhos, amigos, né? Pessoas com quem nos socializamos. A língua falada, os interlocutores, eles estão presentes. Então, ela é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímicas e fisionomias, o que torna a nossa comunicação muito mais fácil. Até porque, se tiver algo que você não compreendeu, como a linguagem é falada, você pode pedir para aquela pessoa te esclarecer o que você não entendeu. O mesmo não acontece, por exemplo, na língua escrita, quando você está lendo um livro, onde você não compreende o que o autor quis dizer e ele não está ali para te explicar, né? A menos que você entre em contato com ele e peça uma explicação. Na língua falada, nós temos essa opção de pedir para explicar aquilo que ficou incompreensível, tá? Os níveis da língua falada. Primeiro nível trata da linguagem coloquial ou popular, que é essa linguagem que nós usamos no dia a dia. É a fala do cotidiano, que nós usamos com amigos, com pessoas com quem trabalhamos, com familiares, tá? Pessoas que nós temos intimidade. O segundo nível é a linguagem formal ou linguagem culta. Essa requer maior cuidado com a fala, porque ela obedece às regras gramaticais. Nós temos que ter cuidado com aquilo que vamos falar, certo? Onde nós usamos a linguagem formal? Em reuniões de trabalho, reuniões de pesquisa, em conferências, palestras, tá? Em situações mais formais. E a língua escrita? A língua escrita, ela é mais formal, ela é composta por um sistema mais disciplinado e rígido. Por isso que você não compreendeu aquela frase 2 do exemplo, porque ele não seguia um sistema. Ela não estava organizada.
porque a língua escrita, ela tem que obedecer esse sistema. Ela é artificial. Nós aprendemos a escrever ao longo de nossa vida. Isso demora, isso demanda um tempo. Portanto, ela é ensinada e ela é passada de geração em geração. A língua escrita também pode ser guardada, pessoal, em livros, em documentos, em textos diversos. Quais são os níveis da língua escrita? O primeiro nível aí é o coloquial, é aquele informal. Como, por exemplo, quando nós escrevemos nas redes sociais com os nossos amigos através do WhatsApp, do Facebook ou do Instagram. Quando nós escrevemos um diário pessoal ou quando nós escrevemos um bilhete para um amigo ou amiga ou alguém da nossa família. Então, nessas situações, nós usamos uma linguagem coloquial, informal, sem preocupação com a gramática normativa, sem obedecer à risca, né, a nossa gramática, sem nos preocuparmos com a concordância, com a colocação pronominal, né, ou com a concordância verbal. O outro nível, gente, é o nível culto, né? A linguagem culta, é a linguagem formal. Aqui é encontrada nos jornais, nos dicionários, nas receitas médicas, nas propostas de redação em provas de vestibular, de Enem, de concursos, ou ainda em reportagem, aqueles textos jornalísticos. Nessas situações, é necessário se usar a linguagem culta, a linguagem formal, aquela que obedece, né, ao pé da letra, como se diz, a gramática normativa brasileira. Essa sim se preocupa com as regras de concordância pronominal, verbal e tantas outras situações. Em resumo, gente, a língua falada ela é diferente da escrita. Lá no seu livro, vocês vão encontrar esse quadro, tá? Que é um quadro resumo, falando as situações onde nós podemos usar a língua falada. Uma situação informal, como, por exemplo, um bate-papo presencial entre amigos, pessoas de trabalho. Onde nós podemos usar a língua falada em uma situação mais ou menos formal, uma entrevista com personalidade política, por exemplo. E onde usamos a língua falada de forma onde usamos a linguagem falada no nível formal, que são palestras com profissionais de saúde, por exemplo. Já a língua escrita, numa situação informal, acontece numa troca de mensagem entre amigos pelo celular, nas redes sociais. Numa linguagem mais ou menos formal, uma letra de música popular, certo? Há um planejamento longo, porém há um uso descontraído da língua. E no nível formal, para a língua escrita, é uma reportagem sobre economia, por exemplo. Há um texto produzido sem a interação do leitor, né? Há um planejamento longo e também o monitoramento da língua, tá certo? Então, gente, no seu livro didático, você vai fazer a atividade nas páginas 90 a 97, certo? Tchau, sorte para vocês. Até a próxima aula.